Essas conexões que o Cubo trouxe, né? E também a certificação, o selo da homologação pelo Cubo, deu uma outra credibilidade para o nosso negócio para que a gente conseguisse de fato, né, crescer, trazer novos negócios. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Letícia Senra, Community Leader aqui do Cubo. Estamos aqui hoje no Cubo Conecta, o maior evento do Cubo de conexões entre founders e empresas. E eu tô aqui com o Luiz, founder da Iató. Luiz, se apresenta pra gente hoje. Olá pessoal, eu sou o Luiz da Iató, tenho 27 anos, empreendo há 8 anos na Iató, startup que está aí com um grande objetivo de cuidar do lixo. Então a ideia aqui hoje é compartilhar um pouquinho aí do nosso trabalho e também trazer alguns cases aí que a gente consiga trazer mais para perto, né, o que a gente está fazendo e como as empresas estão somando em relação à sustentabilidade. Bacana. Curiosidade, fala pra gente por que esse nome tão estranho? Com Y, com 2T, com acento. Tudo diferente, mas tem uma explicação. É uma palavra, né, de origem indígena que significa broto. E pra gente o broto é a representação de um novo ciclo. Por que um novo ciclo? Porque o resíduo ele sempre foi visto da maneira linear. Você vai lá, gera o resíduo, põe para fora, ele vai parar no lixão, no aterro e acaba ali. Só que a gente quer fazer diferente, a gente quer reinseri-lo em outro ciclo econômico, podendo dar um novo significado, um novo impacto para a sua destinação. Então a Iató vem muito nessa frente, né, de conseguir cuidar do lixo e principalmente dos lixos complicados, que tecnicamente falando é resíduo de baixa reciclabilidade. Caramba, hein? De quem foi essa ideia? Foi dos founders mesmo? Ou a gente teve um rebrand por isso? É o terceiro nome que a gente tem aqui na empresa. Dessa vez foi realmente alguém especializado no assunto, porque o primeiro nome era Untrash. E aí falavam que não era muito legal ter um trash ali e tal. Depois fomos para Residual, que era mais uma linha de software. E aí a Iató tá mais condizente, né? Bom, se você falou, tá falado. Luiz, traz pra gente um pouquinho, né, pro pessoal que vai nos ouvir depois e até mesmo assistir, a sua aproximação com o Cubo. A gente conversou um pouquinho antes, você falou que não é a primeira startup, então conta pra gente como foi essa jornada, essa aproximação, o que o ecossistema do Cubo contribui para essa jornada de empreendedor e de empreender dentro do segmento. Perfeito, Letícia. Assim, eu vou dar um passinho atrás, contar do comecinho já linkando no Cubo e essa escalada que ele dá no nosso negócio. Então, a Iató, né, a gente teve início lá em 2014, 2015, em Belo Horizonte, na UFMG. Era um projeto de iniciação científica que o propósito inicial era trazer eficiência logística na coleta de resíduos. Como a gente fazia isso? Na cabeça de estudante de engenharia da primeiro período, era fazendo um sensor ultrassônico que ficava na lixeira, comunicava com uma central, avisava Engenharia, a hora. Né? Engenharia pura. E aí, aquele negócio mexendo com hardware, né? Vai lá, IoT, o projeto vai, anda, escala, e a gente teve que pivotar, porque ficou muito caro. Mexendo com resíduos, tem que trazer uma palavra que é viabilidade financeira, porque é um material de muito baixo valor agregado. E aí fomos para a linha de software, fizemos sistemas para coleta de resíduos. A gente cortou o hardware, colocou um pouquinho de estatística, de previsibilidade, falamos, agora vai. Fomos com software, conseguimos alguns clientes, mas ainda era muito pouco. E aí a gente pivotou mais uma vez o nosso negócio, porque com o software a gente tinha muita informação do primeiro mercado de coleta de óleo de cozinha usado. Então com esses dados a gente começou a ter muita informação e chegamos na Cargill, que é dona da marca Lisa, e fizemos o nosso primeiro sistema de logística reversa. Então nessa trajetória a gente passou por alguns programas de aceleração, como Lemonade, Tecmol, CIDMG, Inovativa. Foi uma escalada até 2020. A gente teve a oportunidade de chegar aqui no Cubo. E aí foi bem no comecinho do ano, a gente foi homologado, entramos no Cubo como residual. E aí chegou a pandemia, né? Aquele caos, a gente assim, e agora para onde a gente vai e tudo mais. Enfim, o que foi legal? No Cubo, por mais que estava tudo em casa, teve aquelas conexões que o ecossistema foi promovendo. E nisso a gente fechou novos clientes, novos negócios, que veio num momento assim crítico para a nossa existência, né? A pandemia foi tudo mais complicado, mas enfim, essas conexões que o Cubo trouxe, né? E também a certificação, o selo da homologação pelo Cubo,
deu uma outra credibilidade para o nosso negócio para que a gente conseguisse de fato, né, crescer, trazer novos negócios. E aí este ano que a gente faz esse rebrand, né, mudando de nome, a gente passou de novo, então assim, somos duplamente homologados pelo Cubo. E aí os grandes benefícios que eu vejo é conexão, credibilidade para a gente estar ali conversando com grandes empresas, com o respaldo do Cubo por trás, e a comunidade. Você ter amigos aqui, você interagir com outras startups, os benefícios que dá, né, os perks, né, que o financeiro gosta bastante disso aí. Então, assim, o Cubo é essa mãe aqui no ecossistema de startups que aproxima da empresa e ajuda, né, a gente a desenvolver, precisa de alguma mentoria, algum auxílio. É bom saber que dá sempre para contar com vocês. Ô Né? Luiz, você bateu o carimbo aqui já que o Cubo duplamente contribuiu com a jornada. Exatamente. Mas pensando no modelo de negócio da Iató, traz pra gente uma visão, seu roadmap mesmo, de como vocês olharam, identificaram e não, a gente vai seguir nessa linha, é o que está certo, a aproximação com grandes clientes, parceiros, como que foi isso e como está sendo ao longo desse tempo? Perfeito, Lê. Então, como o primeiro grande cliente nosso foi a Cargill, do óleo Lisa, o que ela fez? A gente chegou com a proposta de vender software. Ela falou, eu preciso mais que software, eu preciso que você faça homologação ambiental, eu preciso que você faça auditoria de fornecedores, eu preciso que você faça cogestão do meu sistema. E aí a gente entra naquele dilema, se eu for para isso, eu vou virar mais uma consultoria, é escalável, não é? Eu vou perder essa atração da startup. A grande dor, né? A grande dor. Mas aí a gente resolveu apostar nessa frente. A gente falou, é a dor da Cargill, deve ser dor de outras multinacionais, vamos nessa frente. E foi a melhor escolha que a gente fez, porque fomos meio que moldados pela Cargill ao longo de 2 anos para ser uma empresa hoje que constrói sistemas de reciclagem de resíduos a nível nacional. Então, nosso papel é desenvolver tanto como a gente vai obter aquele resíduo, seja por meio de pontos de entrega que o consumidor leva, coleta em condomínio, obtenção na cooperativa de catadores, até desenvolver a cadeia no que será feito com o material. Então, por exemplo, o óleo de cozinha usado vira biodiesel. Com a Nestlé, a gente está reciclando as cápsulas de bebidas. Uma dúvida, cápsula é reciclável? É reciclável sim, só pôr na reciclagem que a cooperativa vai triar, vai pegar e isso vem para o projeto. A gente começou com a Nestlé também reciclando embalagens de chocolate, salgadinho, de biscoito. Esse é um projeto que a gente obtém esse material dentro da cooperativa de catador. É legal que é uma população invisível, isolada da sociedade, e lá a gente consegue, pegando esse material que não tinha muitas vezes uma saída para reciclagem, a gente recicla e aumenta a renda na cooperativa de catadores. Só esse ano já são mais de R$500 mil de recurso que a gente distribui para as cooperativas por meio desses projetos. Então esse é o papel da Iató, né? Construir uma cadeia para reciclar um resíduo complexo e gerar todo esse impacto nos elos que estão ali vivendo diretamente com aquele material, né? Luiz, mas vocês entram aonde? Aí, só para ficar mais claro, desde o catador que pega o lixo, o resíduo e leva pro aterro, né? Pro local, ou só chega para vocês depois dessa jornada? Olha, a gente tem um trabalho que é até antes disso. A gente trabalha desde a conscientização ambiental. Até a separação do lixo em casa, né? Perfeito. O úmido, o reciclável que passa 1, 2 vezes na semana. Exato, para evitar que fralda suja chegue na cooperativa de catador. Exatamente. Que ainda acontece, infelizmente. Eu tenho um filho de 12 anos e aí lá em casa, agora aprendendo um pouquinho mais, eu já deixo as atividades dele. Davi, tirar o lixo. Dia de quarta, reciclável. E aí a gente tem sempre uma caixinha onde coloca. Ah, que legal. Porque começa aí, sabe? Então, se a gente não educa, por exemplo, que cápsula pode ser reciclado, isso não vai chegar, isso vai direto com o lixão para um aterro. Então, tem esse trabalho que a gente faz sempre em conjunto com o cliente, com a área de marketing, de reformular essa estratégia de comunicação, de educação ambiental, até desenvolver a cooperativa de catadores, capacitá-los para que eles triem o material, entender, né, qual que é o tipo de resíduo que tem que chegar para o reciclador conseguir transformar num novo produto. E a Iató, ela faz toda essa rastreabilidade, desde que ele sai até a sua transformação. Com isso, o nosso cliente ele ganha em 2 compliance. Primeiro, o compliance da Política Nacional de Resíduo Sólido, que estabelece metas de reciclagem que ele tem que estar fazendo. E o segundo, que é o compliance de reciclar exatamente o que ele coloca no mercado. Então, se você coloca óleo, eu vou te ajudar a reciclar óleo.
se você coloca esse tipo de copo, eu vou te ajudar a reciclar esse tipo de copo. Então essa é a frente da Yató, né? E isso vai depender de cada cliente, cada parceiro que vocês se aproximam. Exatamente. Vocês criam um vínculo. Um case bem legal para trazer com você é o que a gente fez com a BASF. Por quê? Eles chegaram com uma demanda de construir um sistema de logística reversa para as embalagens de tintas da Suvinil e para a sobra de tinta também. E aí que entra a variável, porque a gente foi entender sobra de tinta, então tem base água, base solvente, aí a base solvente tem questões que pode ser inflamável. Então, assim, todos esses aspectos a gente tem que enraizar, entender para construir um sistema de logística reversa que atenda a todas as legislações e que ao mesmo tempo atenda a esse objetivo deles, né? E curiosidade, antes de você continuar com esse case, tem como fazer isso com tinta? Tem, e aí que é legal, porque assim, sustentabilidade tem um link muito forte com o social. Então hoje, né, como que eu vou fazer com a tinta? Como que eu faço para dar um ressignificado para ela? Tem duas maneiras. A primeira, quando a gente recebe muita sobra, a gente consegue fazer a triagem dessa sobra e promover a doação para instituições de caridade, que muitas vezes está ali com uma obra, está parado, ou ONGs de construção, recebe aquela matéria-prima, né? E tinta é caro hoje no mercado, né? E quando não dá, quando está ali já sólido, quando está um pouquinho sujo, vai para o reaproveitamento energético. É utilizado em fornos como matéria-prima, por exemplo, em cimenteiras. Então, assim, um material antes, que às vezes ia parar no esgoto, contaminar as nossas águas, ou ir parar no lixão e no aterro e ficar ali perdido, hoje ele impacta ou socialmente ou energeticamente a cadeia. O importante é que não é mais perdido. Caramba, interessante mesmo, eu não tinha essa visão aqui. E com a BASF, como foi a construção dessa jornada? Beleza, procurou, vocês identificaram, e aí, qual foi o caminho até hoje? Legal. O primeiro desafio é entender todas as variáveis e todos os interesses da empresa. Porque quando você fala de sustentabilidade, o marketing olha uma coisa, a sustentabilidade outra, a estratégia de jurídica outra. Então, assim, é entender tudo o que está acontecendo e, beleza, vamos chegar no denominador comum. Chegando nele, a gente viu que o foco era o público B2C. Então, qual que foi a nossa ideia? Precisamos levar para o consumidor um meio de descartar esse material. E aí a gente roda uma pesquisa, onde esse consumidor está mais disposto a levar uma lata de tinta. E depois de rodar, né, uma série de pesquisas junto com o time da BASF, a gente concluiu que era na própria loja de tinta. Porque muitas vezes quem está indo na loja está fazendo uma reforma e pode levar uma lata que estava lá parada. Já está lá parada em casa, vou comprar outra, eu já levo. Exatamente. E muitas vezes tem gente que tem lata que faz aniversário em casa, né? Tem um cantinho lá, tá lá 10, 15 anos, e já nem tem mais aquela marca da Souvenir. Confesso que meu pai é um desses. Aí, ó. E fica lá fazendo aniversário, então vai fazer uma reforma, já mexeu no quartinho ali da pintura, já pega, já leva. Então esse foi o nosso piloto inicial, a gente colocou em lojas de São Paulo, da Grande São Paulo e da Grande Belo Horizonte. A gente espalhou algumas lojas, hoje esse projeto está em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, enfim, a gente está numa fase de expansão nacional dele. E no site da Suvinil, acessando lá, você consegue ver qual loja você pode levar. Caramba, que bacana. Você falando me fez refletir também. Eu moro no interior, São José dos Campos, lá, em parceria com a prefeitura, tem os PEV. Eu não sei se tem aqui em São Paulo ou próximo. Mas existe alguma ideia ou projeto? Porque lá deve ter muito material que pode ser reaproveitado. Perfeito. Esses pontos de entrega voluntário, né, o PEV, eles têm hoje em vários municípios do Brasil. Infelizmente ainda não são todos, porque o Brasil tem uma discrepância gigante. Mas sim, eles recebem esses materiais e uma das dinâmicas que a gente trabalha muito é como conectar essas ações já existentes. Porque se o município já tem uma estrutura, é somente eu plugar esse projeto da Suvinil para que essa estrutura receba também lata, balde, sobra e que vá para essa reciclagem específica que foi desenvolvida, né? E um ponto legal de comentar, que um ator muito importante para esse projeto funcionar bem é o maior influenciador do mercado de tintas, que é o pintor. Então, a gente fez uma campanha junto à Suvinil, fizemos uma cartilha para os pintores, para que eles passem a levar sustentabilidades para as suas obras e ele vira um porta-voz ali da marca também. E grandes construtoras também, né? Dá para fazer um... Aí entra a atuação B2B.
Que assim, no B2C a gente conseguiu dar uma saída, um meio de descartar, mas o volume ainda é pequeno. Porque você depende do engajamento da população, é uma coisa que demora ali um determinado tempo até aquilo meio que viralizar, né? E aí tem essa dor do mercado B2B. Então, depois que a gente construiu essa cadeia que viabilizava reciclar esse tipo de material, a Souvenir passou a oferecer isso para alguns parceiros das obras. Então, hoje, na Grande São Paulo, são mais de 50 obras que a gente coleta tudo que é balde, tudo que é lata nesse projeto. Para a construtora, ela tem um certificado de destinação final, um dos itens para a certificação LEED, né, que é um dos itens tops assim, das construtoras hoje, e para a Souvenir ela tem isso como uma ação de diferencial até competitivo no mercado, porque ela está olhando não só para colocar a melhor tinta para a construtora, para o consumidor, mas também como eu vou ajudar a isso ser reciclado depois, né? É o equilíbrio que ela tem hoje na visão da cadeia dela, né? Exatamente. E são vários atores, né, responsáveis por tudo isso. Vocês são hoje o que olha para tudo isso. Mas antes, tem vários que estão contribuindo para essa jornada realmente acontecer e acontecer do modelo e o jeito certo. Exatamente. A gente até tem um termo que é responsabilidade compartilhada. Cada um tem o seu papel. Eu, como consumidor, eu não pegar essa sobra de tinta e virar na pia. Sim, eu vou deixar e vou levar no descarte certo, ou vou usar o resto da tinta tudo. É o coletor de resíduo, eu vou coletar com a minha licença ambiental adequada, com a minha estrutura adequada, com motoristas, enfim. Tudo isso, cada papelzinho tem a sua responsabilidade para que a cadeia funcione como um todo. Ô Luiz, e tem que começar em casa, né? Culturalmente falando, né? É uma cultura que, beleza, se separar o lixo do reciclável com o úmido é cultural. Nas obras, nas pequenas obras em casa, precisa ser separado toda essa pegada. Até uma situação real do Brasil, que eu vi essa semana lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que eles têm uma coleta seletiva que pega todo o município. Eles fizeram uma pesquisa e somente 11% da população engajava na coleta seletiva. Então, assim, de nada adianta a gente estruturar uma cadeia de reciclagem, conseguir absorver tudo, se na hora de colocar o lixo para fora a gente não olhar para o básico, sabe? E é uma questão também, assim, a gente coloca o lixo para fora e acha que acabou, né? Coloquei o lixo para fora, resolveu. Mas aí inicia todo um ciclo do gerenciamento de resíduos, que um papel muito importante é o catador, né? Hoje eles são responsáveis por 90% da reciclagem no Brasil, são as cooperativas de catadores. Olha para você ver e parece que a gente... Poxa, é até triste de falar, parece que a gente não dá o devido valor realmente, né? Exato. Pôs o lixo na calçada, o resíduo na calçada, ok. O que acontece depois disso não é problema meu, não né? é problema Mas a meu. gente está no mesmo planeta, né? Não tem como, não foi para fora. Gente, pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Né? Mas, Luiz, pensando na nova sigla, né? As 3 letrinhas aí do momento ESG. Traz pra gente como a Iató está enxergando, como vocês estão prevendo isso e o que estão fazendo para engajar cada vez mais e engajar os seus parceiros, os seus clientes e até mesmo os funcionários vestirem a camisa realmente. Legal. Ótima pergunta. Então, hoje essa sigla tá tão famosa, né? A ESG, todo mundo correndo atrás de como ser ESG. Mas, bom, vamos lá. Todo mundo querendo implementar, mas ninguém sabe ainda como direito, se tá certo. E o medo de ser greenwashing. Ai, será que é de verdade ou não? Será que vai dar ruim em algum momento? Mas, bom, vamos lá. Essas 3 siglas, né? Traduzindo assim, seria ambiental, social e governança. Então, como que os nossos projetos hoje comunicam com essa frente e como isso vai para dentro da corporação? Vou pegar aqui, mais uma vez, esse case que a gente tem aqui com a BASF, né? Então, o meio ambiente, a gente está ajudando a reciclar, estruturando cadeias de reciclagem de materiais que antes eram tratados como rejeito, no caso, a sobra de tinta. Então, esse aí é um impacto direto que não tem como, né? A nossa essência é trabalhar com reciclagem, todo projeto tem muito impacto ambiental. No lado social, a gente tem ações, nesse caso, de atingir tanto a população, por meio dos pontos de entrega, por meio das cartilhas educacionais que a gente tem hoje disponibilizado, inclusive
No próprio site da Subnew você tem acesso a esse material. Na embalagem você tem referências a esse material. E também a gente tem projetos com as cooperativas de catadores, em que a gente compra esse material nas cooperativas, faz a valorização, faz a doação de recursos para as cooperativas conseguirem separar esses materiais que a gente vai destinar para reciclagem. Então a gente entra muito forte nessa linha do social. E aí o G, né, a governança, vem num ponto assim, para bater de frente com esse possível greenwashing, que é o quê? A transparência de todo o processo. Mostrar que realmente está fazendo isso. O que a gente tem hoje? A tecnologia da Yató, né, que a gente vendia de software, hoje é a nossa tecnologia interna que rastreia cada movimentação do resíduo. Então a gente sabe da onde ele foi, para onde ele foi, qual que é o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo, qual que é a certificação de destinação final, todas as documentações importantes para gerar rastreabilidade e falar que é um resultado real. E como que a gente tem levado hoje esse valor desse projeto para dentro das empresas? Um exemplo, né? Semana passada eu fui com 20 executivos da Nestlé visitar uma das cooperativas do projeto. E é muito legal, porque assim, todas as visitas eu faço questão para todos os clientes, levem produtos para distribuir para as cooperativas. E do outro lado, né, é interessante para o catador também, que ele fala que ele fica muito isolado, muito sozinho, ninguém vai visitar. E aí, nesse momento de interação, a gente tem os executivos indo num lugar que muitas vezes eles não imaginavam, né? Ele pensa ali na embalagem, pensa em vender, em gerar valor ali, mas e o que acontece depois? Então ele tem esse contato, é um choque de realidade, né? Ver o ambiente, ver como trabalha, a importância do catador para tudo ficar bem. E do outro lado, para o catador é sensacional. Primeiro, ele ganha um recebidos, né? Ganha um kit ali bem legal. E tem esse contato, pessoas vão ver o trabalho dele, vão visitar, se sente valorizado, a valorização. né? E aí é muito bacana, que assim, muito além do nosso trabalho, né? É uma experiência que toda pessoa tem que passar em algum momento, assim, entender o que o catador está fazendo para a gente melhorar a nossa relação com o nosso resíduo. Porque fato é, todo mundo vai gerar lixo. Tem até um dado, né? A gente gera em média 1,5 kg por semana. Então, que a gente vai, como que vai reciclar todo esse material? Para onde está indo tudo isso, né? E tem até um dado, hoje mais de 50% dos municípios do Brasil ainda destinam para lixão. Então assim, é um buraco muito embaixo que a gente tem, mas tem que fazer, por que não? A gente estamos aqui caminhando. Pessoal, vamos começar de ontem, né? Vamos pensar no futuro. Ô Luiz, e enganchando já aqui mesmo, pensando na sustentabilidade, de novo, como que... E aí, você já conversando e tendo grandes clientes já, como está o olhar das empresas realmente para a sustentabilidade? O que vocês com a Yató estão fazendo para que seja cada vez mais forte essa pegada dentro das empresas? E como proliferar mesmo tudo isso para a comunidade, para as pessoas? Legal. Então, a gente vê muito na pandemia também, quando a sustentabilidade tem esse rebranding, vamos assim chamar, para ESG, né? Tem uma pressão maior do mercado, porque eu acho que quando a gente pausa, né, a nossa rotina maluca, que é ali na pandemia, a gente dá aquela segurada, começa a ficar em casa, ver o tanto de lixo que a gente gera, ver como a poluição diminui. E aí as pessoas nesse momento começou a limpar armário, começou a fazer isso, exato, guarda-roupa. E a ressignificar também, né, Exato. Pequenas coisas ali do nosso dia a dia. E aí nesse ressignificar a gente vai entendendo que a gente é limitado, a gente tem recursos limitados, não dá pra gente achar que é só destruir e degradar que tudo vai. Então assim, eu acho que é a junção de duas coisas, né, tanto dessa pressão externa, né, e legal, que acelera muito a pressão legal. Aqui no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem puxado bastante essa demanda, né, e também essa noção real de assim, não dá para ir desse ritmo, a gente precisa conseguir reaproveitar, a gente precisa conseguir reinserir esses materiais, não dá para ficar apenas destruindo, né, e desses fatores, dentre outros, né, as empresas começam a adotar práticas reais de sustentabilidade, com muito cuidado também de não ser aquela prática simbólica. Olha, vim aqui, criei um selo, fiz uma campanha, tá tudo resolvido, mas não. Tem que fazer uma coisa real. Então as empresas começaram a olhar, por exemplo, da nossa temática, de vez de só fazer reciclagem por compensação, vou comprar um crédito para compensar o que eu estou colocando. Elas começaram a olhar também assim, como que eu posso fazer para conseguirem reciclar mais do que eu estou colocando no mercado?
E aí isso vai puxando essa sustentabilidade para ser algo mais forte, mais físico. De vez de só abraçar a árvore, eu vou plantar árvore, vou cuidar da árvore, vou fazer mais árvores, né? E assim, não é plantar uma, cuidar de uma, tem que ser várias. E diversidade de árvores também, né? Então, tudo isso, né? Sustentabilidade está sendo mais cobrada e cobrada de verdade, não simbólica, né? Eu acho que a pegada agora está vindo mais forte mesmo, né? E as Correto. grandes corporates estão agindo para esse cenário ser favorável para elas, né? E muito por pressão, né? Exato, acho que a pressão vem muito mais do que a vontade de fazer, talvez. E é uma pressão que vem também dos fundos, né? Então você tem aí o BlackRock, né? Com esse movimento que ele teve da SG, de assim, ó, esse é um dos indicadores para investimento e agora vocês se adaptem. Que é como tudo tem que caminhar, né? Se todo mundo passa a ter sustentabilidade como algo crucial, as coisas acontecem, né? Vestem a camisa de verdade. Exato. Eu tenho mais uma aqui que eu fiquei pensando também, olhando para o cenário brasileiro, e aí se você tiver dados, Luiz, você pode trazer aqui para a gente. Aonde o Brasil está se encaixando para chegar num futuro desejável perante a sustentabilidade? E também, já pegando o gancho, olhando para as startups, né? Você já está nesse mundo aí de startup, de tecnologia para essa área. Como está a visão assim de futuro? Legal. As startups estão se engajando, tem muita tecnologia vindo para aí, o cenário do Brasil ele é positivo, aonde a gente teria que estar, o que você pensa que a gente vai estar daqui a um tempo, em relação a outros países também? Legal. Olha, um cenário mundial aqui do Brasil. Hoje nós somos considerados o quarto maior gerador de resíduos do mundo. E a gente recicla em média de 4 a 5% do nosso resíduo. Olha o desperdício que está acontecendo diariamente. Também os ouvidos, pessoal. É muito desperdício e muito impacto, muita poluição que daria para ser diferente. Mas por que ocorre isso? Como eu falei, a gente ainda tem muito lixão. Então, tem todas as coisas por trás desse resíduo tendo parar em lixão. E o caminho para acabar com isso é como a própria legislação puxa. A gente tinha um plano de erradicar lixão até 2015. Isso está sendo empurrado porque, enfim, diversas coisas aconteceram, mas agora, de fato, está acelerando esse processo. Então, assim, um caminho para melhorar esse cenário no Brasil é parar de ter lixão e desenvolver novas indústrias de reciclagem. Porque, infelizmente, a gente está aqui em São Paulo, a gente está numa bolha, que aqui a gente consegue reciclar quase tudo. Mas vai ali em Tocantins, vê se você consegue. Vai em qualquer interior do Nordeste, vai ver se você consegue reciclar. Não, é muito desproporcional. Então, assim, a gente tem que ter mais indústrias de reciclagem e transformação em todos os polos do Brasil para que a gente consiga absorver mais material e aumentar a taxa de reciclagem. Teoricamente, a gente conseguiria reciclar em média 90%, 95% do nosso resíduo. Trabalhando com compostagem, destinação, tratamento. Então, é possível, falta realmente a gente ter forças e aí entra o papel importante da startup, de trazer tecnologia, inovação e escalabilidade também para os modelos, né? Então, é um tema que cresceu bastante, é até legal quando a gente conversa com as outras startups do mercado, que felizmente está todo mundo atolado de trabalho, porque assim, a gente começou a entender que é a hora de, por exemplo, no segmento de resíduos, a gente parar com esse desperdício no Brasil e fazer isso ser um outro cenário positivo de oportunidades, tanto pela pressão externa, né, mas como também pela oportunidade de mercado, porque tem muita empresa que vive de resíduo. Muita gente, inclusive, milionária com resíduos, né, então é o mercado. Tem mercado para ser explorado, né? Que é visto como um problema ainda. E aí, na sua visão, rapidinho, para a gente já ir caminhando para o final, temos número de startups é relevante? É assim, nós temos no Brasil X startups disso. Não, é um gargalo dentro do Brasil esse segmento. Olha, hoje, assim, com uma certa tração, vamos dizer assim, com mais clientes, a gente tem de 8 a 12, assim, que a gente tem. Então, assim, tem muita oportunidade ainda para empreender, principalmente falando de tecnologia, de transformação. Tem muito resíduo ainda que não é reciclável. Tem muita tecnologia que poderia entrar, às vezes até vindo ali de inspirações internacionais para viabilizar. Então, é um mercado, sim, que tem uma janela de oportunidade e é um grande desperdício estar aqui diariamente, né? Então, assim, até a gente fala com as outras empresas, não tem muito espaço para ficar concorrendo aqui.
é muito mais estratégico a gente se somar. Ah, o outro faz isso com condomínio, o outro faz isso com cooperativa. Eu faço gerenciamento e todo mundo consegue gerar mais impacto, né? Então tem muita oportunidade de soma também entre as startups e entre as grandes empresas, porque sustentabilidade não tem concorrência. Exato, é isso que eu ia falar. Né? E é grande demais, né? Tem mercado para todo mundo. Quantas empresas vão começar e aí, como a gente falou um tempinho atrás, ou por obrigação financeira ou por pressão mesmo, vão começar a atuar cada vez mais, então tem espaço para todo mundo. Exato, tem espaço para todo mundo e tem muito lixão para ser derrubado, né? Então, assim, não falta oportunidade para a gente fazer isso de fato acontecer no Brasil, né? Muito bom, Luiz. Cara, que aula que você me deu aqui hoje, hein, pessoal? Vai valer a pena, hein? Pra gente fechar o conteúdo bem bacana, deixa pra gente aí 2 dicas, e aí pode ser de sucesso, de conscientização, pra galera ouvir e se sentir motivada, tanto no ecossistema de empreender ou até mesmo focado na sustentabilidade. Legal. Olha, vou dar 2 coisas mais relacionadas a empreendedorismo, que também vai estar junto à sustentabilidade. Primeira delas, né, é resolver de fato uma dor relevante. Por que eu falo isso? A gente fez um sensor que assim, resolveu uma dor, mas não era uma dor relevante, ninguém estava disposto a pagar por essa dor. E a gente fez um software também que era muito avançado assim, para a dor, a gente meio que supôs a dor, a gente mudou mesmo a hora que a gente se dedicou a um cliente específico, aprofundamos e conseguimos construir uma solução que de fato resolve uma dor. E a segunda questão é a resiliência inteligente, que é assim, se não largar, não deixar a peteca cair, né, ser resiliente, mas saber a hora que você tem que deixar a peteca cair e levantar ela de novo. Por exemplo, a gente poderia estar até hoje insistindo com hardware, ia estar aqui penando, sofrendo, com fios brancos de cabelo aqui, mas enfim, a gente soube a hora de mudar para ir para o software assim por diante, né? Ao mesmo tempo, se a gente não tivesse tido resiliência, são 7 anos de empresa, só no 6º ano que de fato a gente foi pegar uma escala relevante para estar capitalizando a empresa, trazendo mais colaboradores, né? Então, 2 dicas que eu deixo aqui para o ecossistema, né? A experiência que a gente passou aqui com a Iató, né? E continuar na jornada, né? A jornada é árdua, é duro, mas o sucesso lá na frente com certeza vai ser garantido. E, ainda mais quando a gente trabalha com reciclagem de resíduos, com impacto nas cooperativas, é uma coisa assim, que você chega em casa, assim, você deita e fala assim, nossa, que... Você está contribuindo para a vida do planeta. Você une o propósito com o seu trabalho, com a sua fonte de renda, né? E você vê o impacto dos colaboradores que depende da renda da empresa para sustentar sua família e tudo mais, e tudo com impacto positivo, né? Então é realmente um sonho, porque no começo muita gente falava, prende com resíduo não, vai mexer com fintech, vai mexer com coisa que dá dinheiro de verdade e tal, vai querer abraçar a árvore. A gente, não, fomos teimosos, mas assim, é resiliência ali inteligente até a hora que dá certo, né? Não. Muito bacana. Eu acho que a gente finalizou aqui com sucesso essa conversa. Eu acho que se deixar a gente passar horas conversando, porque até pra mim foi uma aula aqui. Já vou voltar pra casa falando, Davi, mais do que nunca, é separar o lixo, é pensar no próximo que vai pegar, pra onde tá indo isso. Então acho que tem uma cadeia aí completa que a gente precisa realmente vestir, não uma camisa verde pra ficar bonito pensando na natureza, mas realmente vestir a camisa de verdade e pensar no próximo e pensar no futuro. Isso. É realmente mudar a nossa relação, né, com aquele material, porque aquilo faz parte da gente. Não podemos tratar aquilo como um rejeito, um dejeto, mas sim como algo que a nossa rotina vai gerar aquilo, e como eu posso gerar o menor impacto possível, assim como a gente olha hoje para energia sustentável, né, transporte sustentável, tá tudo conectado, tudo conectado. Temos que pensar aí em como deixar o planeta melhor para as próximas gerações, para os seus filhos. E eu já tenho um, daqui a pouco você tem, e aí vai girando. Perfeito. Muito obrigado pela companhia, eu acho que o papo foi muito bacana. Pessoal, a gente continua por aqui. Abraço. Tchau, prazer.